Amados irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1. Vou ler pouco versículo, vou ler apenas 13 versículos só, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E distribuíram entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do céu. E assim como se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônicos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que quer dizer isso? E os outros diziam, zombando, dizendo que eles estão bêbados. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje, sobre a pessoa mais bela, mais significante, e deve ser a mais importante da nossa vida, mais do que qualquer pessoa, chamada Espírito Santo. E aqui começa a era da igreja, amados. E de uma forma, sabe, parece que para quem é supersticioso, né? Eu creio que não tem ninguém com esse negócio, né? Mas vai, de repente, alguém que está nos ouvindo, não sei, né? Tem aí as suas superstições, né, Silvio? Pode dizer que é algo ocasional, né? Justamente as coisas aconteceram no dia de Pentecostes, que Pentecostes era o final da colheita, né? E eles tinham ali, faziam as suas festas e comemorando ao final das suas grandes obras, das suas grandes colheitas. E Pentecostes, justamente, ele veio 50 dias depois da Páscoa. Quer dizer o seguinte: Jesus morreu, na nossa linguagem calendário, ele foi preso na quinta-feira e foi levado, passou a noite todinha na quinta para a sexta, e de manhã cedo foi julgado, e às 9 horas da manhã foi levado para o Gólgota. E às 3 horas da tarde ele morreu. Então, porque no dia seguinte já seria Páscoa. Ele não poderia estar no corpo lá, tirar o corpo do morto. Essa história você já conhece. Então, eu quero dizer que Pentecostes veio depois de 50 dias do que Jesus, da ressurreição de Jesus. Como pode isso acontecer?
Como é que é a obra do Espírito Santo na vida daqueles que a qual obedecem à sua ordem? Jesus disse uma coisa antes disso aqui, no capítulo 1, versículo 8, ele disse, olha, vocês receberão o poder que há de vir sobre vocês, o Espírito Santo. Depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão testemunhar, né, da Judéia, Israel, Samaria, até os confins da terra, enfim, vocês vão somente testemunhar quando vocês receberem esta porção, a pessoa do Espírito Santo. Por que ele falou isso? Porque a pessoa, quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem vai convencer o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. E se nós não dependermos totalmente do Espírito Santo, não adianta falar, não adianta pregar, não adianta evangelizar, não adianta nem orar pelas pessoas, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer isso. E justamente numa data como essa, e eles ficaram ali 10 dias, né, orando, e quando se fez os 10 dias, justamente 50 dias depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, desce um vento veemente, impetuoso, e enche aquele lugar, e todos começam a ficar cheios do Espírito Santo. Ali começava a era da igreja. A igreja, ela começa quando nós deixamos que o Espírito Santo enche a nossa vida. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe igreja sem a pessoa do Espírito Santo. Se ele não encher-nos, se ele não nos capacitar-nos, não adianta nada. Não vai acontecer nada. Sabe aquele caso que as pessoas fazem, evangelizam, fazem o que for, mas não acontece nada? É porque não tem o Espírito Santo. E aqui começa o trabalho do Espírito Santo. Aí eles começam a falar em outras línguas. Nossa, impressionante isso. Eles eram apenas uns iletrados. Alguns eram pescadores, que não tinham muito mal os seus estudos, tinham as suas profissões que também não ia habilitá-los a falar em outros idiomas. Mas de repente, essa é a obra do Espírito Santo. Quando ele quer operar na vida das pessoas, de alguma forma, ele vai acender o coração de outras pessoas. É tanto que ele chama a atenção. Possivelmente ele sai do cenáculo e começa, depois de estar cheio do Espírito Santo, ele sai do cenáculo de uma forma espontânea e começam a falar línguas que somente as pessoas entendiam. Eles falam a minha língua, como é que pode isso? Quem são esses que falam a mesma língua, que falam a minha língua materna? Eram pessoas que não tinham noção do que estavam falando. Mas Deus estava falando interno deles para anunciar o Evangelho para aquelas pessoas. Gente, é muitas coisas que querem ser chamadas a atenção hoje. O homem quer chamar a atenção com um bom cântico. O homem quer chamar a atenção com uma boa dicção, com uma voz apurada, uma voz autoritária, para poder chamar a atenção dos seus ouvintes. Pessoas querem chamar a atenção com igrejas belíssimas, não que eu seja contra isso, não vamos chegar lá em nome de Jesus, né, Marcos? Né? Não que seja contra, nós estamos com essa pretensão em nome de Jesus, mas querem chamar a atenção. Mas a atenção que é precisa ser chamada é a atenção para a alma, para a necessidade da salvação, que a qual o mundo está precisando. Se nós formos avaliar hoje, amados, eu li uma estatística aí doida, que falava que evangélicos no Brasil é 61%. Eu não sei se essa estatística está certa, mas pelo que eu vi muitos anos atrás, parece que ela está andando nesse caminho mesmo, de 61% de evangélicos.
Aqueles cristãos professos ativos, porque evangélico qualquer um é, né? Pode ser, na verdade. Aqueles cristãos ativos, ele vai avaliar aí, ele vai dar uma diminuída de 40% a 30%. Ou menos ainda. Então a gente vê que as coisas precisam que, se uma igreja tiver duas pessoas, a Bíblia fala, se tiver duas pessoas que concordarem aqui na terra, também será concordado no céu. Imagine só, duas pessoas se concordarem na terra, será concordado no céu. Agora imagine se todo mundo entrasse num acordo em oração, em clamor, em intercessão. Como a coisa ia funcionar? Eu até desafio a igreja sobre isso aqui. Nós vamos criar aqui uma estratégia, depois eu vou enviar para o canal, para o grupo, alguma estratégia para a gente poder começar agora a fazer orações aqui na igreja. Cada um vai orar na sua casa. Criar uma estratégia para te orar. Se você orar com o coração, aí eu vou contar agora com o coração de vocês. Não vou contar mais com a boa mentalidade do pastor João Luiz, com a sabedoria do nosso irmão Marcelo, com a espontaneidade do Silvio, com a força do Marcos, né? Que é o mais forte aqui é o Marcos, né? Com as ideias brilhantes das irmãs, até com os Valdino, não vou contar com isso. Eu vou contar que vai estar no coração de vocês. Porque a oração verdadeira é aquela que vem do coração. Eram 120 pessoas reunidas num só lugar, orando, com um propósito só. E quando a igreja ela se reúne, a igreja é essa, ela começa assim. Quando ela se reúne com um propósito só, as coisas funcionam. Porque não existe divisões de oração. E certamente, e aqui, o que chama atenção na igreja primitiva, é que não existia ninguém se ostentando a ser líder. Não vejo Pedro dizer assim, opa, eu fui o camarada que estava perto de Jesus, então o líder tem que ser eu. Aí João vai entrar, né? Não, enquanto vocês todos fugiram, eu estava lá na cruz, juntamente com Jesus, então eu tenho que ser o líder. Aí Tiago fala, peraí, João, você e Pedro aqui, mas eu também estava lá também nas orações íntimas do Senhor Jesus. Então vamos aqui dizer quem vai ser o líder. Ninguém brigava sobre isso. Eu não vejo na igreja ninguém falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eles se reuniam espontaneamente, as coisas aconteciam espontaneamente, e creio que no cenáculo tudo estava feito e tudo se realizava de forma espontânea. O Espírito Santo só vai poder operar na vida da igreja quando a igreja esteja de uma forma espontânea. Ninguém esquentando nada. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ninguém aqui, amados, na verdade, vou dizer a verdade, inclusive eu, somos nada. Se o Espírito Santo não operar nas nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo fala que não entristeça o Espírito Santo. Ao contrário, vamos agradá-lo a cada dia, com a nossa vida, com a nossa forma de lidar com a sua palavra, com a sua casa, amar esse lugar. Por mais que esse lugar seja apenas uma construção de alvenaria, mas ela tem um significado também muito grande, porque é aqui que nos reunimos todas as quintas, pelo menos por enquanto, todas as quintas e todos os domingos. É aqui que nos reunimos. É um lugar marcado por Deus. E é aqui que poderia, ou que devemos deixar que o Espírito Santo opere na nossa vida. E quando saímos daqui, né, ao enchermos da sua palavra e irmos lá para fora, também cheio do Espírito Santo, anunciar o Evangelho, porque eles estavam no cenáculo. Depois eles saíram do cenáculo. Porque não foi no cenáculo que eles ouviram, que as pessoas lá da rua ouviram, que aquelas pessoas que estavam ali na festa da colheita ouviram. Eles ouviram na rua. Eles saíram para poder mostrar e dizer que espontaneamente se
transparecer a presença do Espírito Santo na vida deles. E eles viram isso. E foi aí que o Espírito Santo começou a falar com as pessoas que estavam presentes lá. Já aconteceu casos que eu já ouvi de pessoas em países e do nada, eu vi uma história uma vez do missionário, ele foi para Israel. E quando ele chega em Israel, não sabia falar a língua lá de Israel, parece que é a aramaica, a hebraica, né? Essas coisas, tem várias línguas que falam lá. E quando ele chega lá, e quando ele vai encontrar uma pessoa, ele fala exatamente a língua materna daquela pessoa. Porque o evangelismo, irmãos, não é uma expressão de poder. O poder não está nas manifestações disso, manifestações daquilo. As pessoas acham que poder é pular, é gritar, é espernear. E o poder que Deus quer operar nessa terra é simplesmente evangelístico. Tudo que o Espírito Santo vai querer fazer na nossa vida, ele vai querer nos usar, é somente a questão evangelística. Lembra que ele falou? Recebereis o poder. Testemunhar vem antes, vem depois do poder. Se não houver poder, não tem testemunho. E quando testemunhar sem poder, não vai ter nenhum significado. E aqui vemos a igreja crescendo de uma forma como Deus queria. Começando com oração. Pacientemente. Sem aquela empolgação. 10 dias estavam eles ali regularmente orando. Eu não sei dizer se vocês têm alguma coisa que leram sobre isso, depois me informem, mas eu nunca li que eles foram para a casa deles ou ficaram diretamente 10 dias lá orando no cenáculo. Mas o importante é que a Bíblia fala que eles estavam todos os dias orando. E quando chegou o tempo de Deus, escute isso, que foi o dia de Pentecostes, Deus os tirou do cenáculo para começarem uma nova jornada, a qual Deus designou para eles, que é pregar o Evangelho para toda criatura. Está faltando hoje para a igreja, para nós, todos nós, é simplesmente isso. Nos enchermos do Espírito Santo. Pararmos de querer isso, parar de pensarmos aquilo e entender que o Espírito Santo é único. É Ele que quer fazer a obra na vida das pessoas. É Ele que convence o homem. É Ele que vai ali tocar nos homens. Uma palavra na Bíblia que eu gosto de muito dizer ela, que aprendi muito com isso, uma palavra que Jesus disse, lá em João 6,37. Todo aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Aí parece aquela coisa, você já observou já? Como é que foi que eu conheci essa pessoa? Que casualidade é essa que, de repente, nós nos vermos, nós nos encontrarmos? Não tem casualidade. Deus trouxe até você. Deus trouxe as pessoas até você. E se elas trouxe até você, é porque Ele tem um propósito, Ele quer usar justamente você. Uma coisa que de um dia Mardoquai disse para Esther, que eu não esqueço nunca. Quando Mardoquai disse que Esther tinha que interceder por Israel, lá junto ao rei, Esther balançou na rede, né? na base, né? Não vai dar certo. Aí Mardoquai, o seu tio, disse uma coisa interessante para Esther. Olha, de alguma forma, Deus vai lhes dar Israel. Ele não falou Deus porque lá no livro de Esther não tem Deus, né? De alguma forma vai haver o livramento. Ou com você ou sem você. Uma coisa é certa, amado. Se você não quiser, Deus vai usar outros. Pode ter certeza disso. Mas isso não é nosso, nós não queremos isso. Porque esse preço a gente vai pagar mais tarde, duramente. Porque Deus colocou uma responsabilidade na nossa mão. E nós recusamos essa responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A igreja aqui começa.
a história da igreja começa. Uma das histórias mais lindas da igreja começa aqui, quando Deus derrama o seu poder sobre a sua igreja para começar uma nova era. Até antes, eles estavam apenas orando, mas agora acabou. Depois da oração, depois do recebimento do poder do Espírito Santo, Deus agora designou eles para fazer a obra. E a partir dali, quando eles falam que estavam com mojos, estavam bêbados, Pedro começa a levantar-se. Não, ninguém aqui está bêbado, não. Estamos aqui para justamente dizer que está se cumprindo a palavra dita por profeta Joel, que nos últimos dias serão derramado o poder de Deus sobre toda a carne. E Pedro começou a falar, olha, está aqui, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou no terceiro dia. E aí, depois que ele prega, a multidão disse, o que faremos? O Espírito Santo falando. Pedro pregou, o Espírito Santo convencendo. Eu não sei, mas de repente algo acontece extraordinário. 3.000 pessoas se converte naquele dia. A igreja começa com 3.000 pessoas. Eram 120, agora são 3.000. E começa a igreja agora um novo desafio. E eles começam a, de uma forma bem legal, transmitir um ensinamento para eles. A união da igreja, a confraternização entre eles. Não existe aquele que quer mais e que quer menos. Diz a Bíblia aqui no versículo 42 em diante, que todos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Todos eles estavam em comunhão um com o outro, tanto no partir do pão, como também nas orações. Todos estavam ali. Pedir para poder mandar alguém orar é um sacrifício. Ora e ora de uma forma displicente. Sem compromisso. Aqui não. Eles estavam sendo envolvidos em oração. Eu acredito que quando Pedro estava pregando, os 119 estavam orando. É esse o padrão da igreja. A igreja tem que aprender a orar, aprender a interceder. Estamos aí para poder já trabalhar com o ar livre aí, né, Marcos? E para irmos lá para o ar livre, para sairmos daqui, temos que nos encher do Espírito Santo. Tem que nos encher da palavra do Senhor. Encher daquilo que Deus está nos dando. Porque não adianta irmos lá para fora, botar um somzinho na caixa e fazer um louvor bonito, né, Silvio? E ali, e falar algumas coisinhas e ir para casa. Não, temos que sair com propósito. Se o Senhor ir conosco, a gente vai. A gente vai orar. Deus vai falar. Deus vai agir. E pessoas serão quebrantadas pelo poder de Deus. O que está faltando hoje é isso. Parece que a pregação do Senhor, a pregação hoje é aquele tipo assim, a pessoa sai da igreja, aí se eu pegou que teve uma boa mensagem. Pastor João, que pregação bonita. Ficou muito bem. Não, ninguém, isso aí não convence ninguém. A pregação que convence é aquela que eu saio daqui, sem comentar nada, mas vou falar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me consertar, eu tenho que tomar uma providência na minha vida rapidamente. E Deus está cobrando isso constantemente da igreja. Mais tarde, olha só, no capítulo 4, aqui, fala que quando a igreja estava orando, o local onde eles estavam orando começou a balançar. E pessoas começaram a ver tudo isso. E teve a segunda remessa de conversão. 5.000 almas se converteram. Hoje, as pessoas querem ver algo de Deus acontecendo. Não é uma boa palavra que vai convencer as pessoas que têm que se converter, não. Talvez elas possam até vir para a igreja, mas vir apenas como pessoas que participam de uma igreja, não que são membros do corpo de Cristo.
É o que acontece às vezes. As pessoas querem ver algo acontecendo. Algo extraordinário acontecendo. Não aquela mesmice de canta aqui, fala aqui, dá testemunho ali, não. Ele quer ver algo extraordinário acontecendo. Deus também quer operar nesta terra para mostrar para essas pessoas que é ao nosso redor que Ele existe. Sabia que Deus para muitas pessoas não existe? É apenas um Deus qualquer? Graças a Deus. Não, eu estou bem, graças a Deus. Não sabe nem o que está falando. Porque não sabe nem quem é Deus. É um Deus. Deus. Existe um Deus. É mesmo, existe um Deus. Existe alguém aí, um Deus. Não é isso que Deus quer que as pessoas vejam nele. Ele quer ver algo extraordinário. Milagres acontecendo. Curas acontecendo. Mas para essa cura acontecer, a igreja precisa estar cheia de Espírito para atrair as pessoas para você. E quando você pôr as mãos sobre elas, elas serem curadas. Diz a Bíblia que Pedro era tão cheio do Espírito Santo que as pessoas pegavam, sabe, as macas e levavam até as ruas, para que quando Pedro passasse, a sombra dele passasse sobre aquelas pessoas e elas eram curadas. O lenço de Paulo, quando Paulo deixava lá, e às vezes ele enxugava o rosto, jogava talvez o lenço no chão, as pessoas corriam lá, pegavam o lenço, passavam nas suas feridas, na sua dor, na sua enfermidade, e elas eram curadas. Porque elas estavam cheias do Espírito Santo. Não era Pedro que curou. Não era o lenço de Paulo que curou. Foi o poder de Deus. Intermédio dessas pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Satanás olhou para Simão e disse, olha, acho que é Simão, não lembro agora. Deve ser ele, né? Depois eu vou recapitular isso aqui direitinho. Olha, eu conheço Paulo, mas você não conhece, não. A pergunta que sempre falamos, as pessoas conhecem você como? Como é que as pessoas conhecem você na rua? Como o irmão Joãozinho, não vou falar João porque tem o João aqui, né? Vou fazer o Joãozinho, né? Como o irmão Joãozinho ou como o crente João? Como é que as pessoas olham para nós? Precisamos mudar isso. Não vai mudar isso dizendo que eu sou crente lá onde eu estou. As coisas não mudam assim. Tem uma história de um grande evangelista chamado Charles Finney. Ele dizia que ele também era tão cheio do Espírito Santo que quando ele chega numa fábrica, as pessoas começam a olhar para ele dizendo. Ele não entendia nada. Ele caminha e as pessoas olhando para ele. E de repente, Charles Finney, ele prega. Todos funcionários daquela fábrica, eles se rendem a Jesus. Então quer dizer que não era Charles Finney, era Deus. Porque estava cheio do Espírito Santo. Precisamos mudar essa visão que as pessoas têm da igreja hoje. Apenas uma porta aberta. Apenas mais um tocando, mais um pregando, mais um falando palavras bonitas. Como estivéssemos aqui num auditório de coach. Apenas isso. Não. A nossa mensagem, ela precisa agora ir lá para fora. Sabe como? Como uma flecha que atinge corações. Uma flecha a qual leva as pessoas ao quebrantamento. Leva elas a entenderem. Ou elas se convertem, ou elas vão para o inferno.
Não precisa falar em inferno hoje, sabe, irmãos? Eu tenho uma coisa muito contra isso. Ah, o inferno, cuidado com o inferno. Não precisa falar. Todo mundo já sabe disso. Não precisamos falar. Jesus, ele falou muito sobre o inferno na Bíblia, apenas para poder nos dizer que aquele lugar não é para nós. Mas ele falou muito sobre amor. E quando nós pregamos amor, eu lembro uma vez que um certo determinado pastor, eu li um livro que um determinado pastor chegou para ele e disse, olha, ele foi assumir uma igreja num determinado lugar, uma igreja cheia, uma igreja até desenvolvida, e a igreja ficava toda bagunçada, todo mundo brigando um com o outro, tem aquelas coisas que todo mundo já conhece. E aí ele pediu conselho para esse pastor, que é qual escreveu o livro. Ele disse, olha, faça o seguinte, a partir de hoje, prega só sobre o amor. Prega sobre o amor. Depois você me fala. E aí ele começou a fazer isso. Toda a mensagem que ele pregava era amor, amor aqui, amor ali, amor, 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 amor. No final das contas, a igreja estava toda cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele opera na vida da igreja, ele vai vir com os frutos do Espírito. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo sem o fruto do Espírito. Não existe isso. Nunca podemos concordar com isso, não tem ideia para isso. É antibíblico pensarem assim. E no fruto do Espírito é produzido quando nós saímos lá fora. Porque o fruto do Espírito, ele é praticamente a ação do crente para as pessoas lá fora. E somente o Espírito Santo pode produzir esse fruto na nossa vida. Não adianta você ler aqui, amor, paz, fidelidade. Não adianta você ler. Não adianta você estudar sobre isso. Por mais que não temos um estudo específico sobre isso. Por mais que se estude sobre isso. Não adianta você apenas pegar a didática se você não se encher do Espírito Santo para poder colocar isso em prática. Jesus ensinou, amai vossos inimigos, orai para aquele que te persegue e abençoai os que te amaldiçoam. O que nós fazemos? Às vezes, estamos amaldiçoando pessoas que são ruins. Não, é para abençoá-las. Estamos maldizendo pessoas. Estamos olhando para aqueles que nos perseguem e rogando pragas até para eles na linguagem aí fora do mundo. Não estamos amando nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Quem é seu inimigo? Boa pergunta, né? Quem é o seu inimigo? É todos os que contrariam você. Inclusive, até a sua esposa pode ser o teu inimigo. Porque o esposo pode ser o inimigo. É por isso que ali os dois têm que se amarem. Amar, a Bíblia fala, amar é a tua esposa. E a mãe é a tua inimiga. Porque ela sempre está contrariando você. Então, ela se torna, de alguma forma, em tese, o seu cônjuge, de alguma forma, em tese, ele constitui um inimigo seu. E é esse que você tem que amar. Inimigo não é somente lá o marginal, o perseguidor, a pessoa ímpia, não. Esses não são nem inimigos. O inimigo está muito próximo de nós. O inimigo que que convive conosco. E somente quem pode fazer isso é o Espírito Santo. É ele que vai agir para nós amarmos essas pessoas. Mesmo estando contra isso, contra aquilo, vivendo nos embates, nos debates, mas mesmo assim devemos amar essas pessoas e bendizer elas. Sabe por que o mundo hoje está ruim? É porque existe uma turma de gente sem o Espírito Santo. Que amaldiçoa o mundo. Amaldiçoa a cidade. Itaguaí é uma miséria.
olha só, meu bairro é uma miséria, a minha casa é uma miséria, isso é uma miséria, isso é aquilo. E começam a amaldiçoar a nossa própria vida, inclusive. Mas Deus quer que nós abençoemos a cada coisa que Deus coloca nas nossas mãos. Abençoa até mesmo as mínimas coisas que você tem. Mas para isso acontecer, porque às vezes isso não acontece antes disso. Por que isso não acontece? É porque nós vivemos em menção de nós mesmos. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Aí vem uma perguntinha para a gente terminar isso logo. A nossa conversa aqui. Como eu devo me encher do Espírito Santo? Por favor, alguém pode pegar um copo d'água para mim e um copo vazio? Um copo cheio e um copo vazio, por favor. Vai pegar dois lá. Como é que eu posso me encher do Espírito Santo? Hã? Vamos lá. Vamos ver como é que eu posso fazer agora essa dramatização aqui agora. Esse é um vazio cheio. Vamos lá, eu estou aqui com um recipiente com água, certo? Com água. O Marcos fica aqui, você vai ser meu auxiliar aqui, vem cá. Me dá o copo cheio, me dá o copo cheio. Bom, aqui está um copo cheio, certo? Tá vendo aqui, irmãos? E aí, esse aqui é o Espírito Santo. Como é que vai encher esse copo aqui? Esse copo? O que pode ser? O que tem que ser feito para que o Espírito Santo encha esse copo? E, antes de tudo, esse copo aqui tem que estar vazio. Se ninguém se esvaziar, é por isso que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não tem como encher. A pessoa se enche de tanta coisa na vida, tanta coisa se enchendo de todas as coisas que não são desnecessárias, e está cheio. Como é que... Não tem como. E se tiver pela metade, as pessoas não vão misturar, né, ele com outras coisas. O certo é o quê? É a pessoa está vazia completamente. Ele vai vir na presença de Deus assim, completamente vazio. E aí, o Espírito Santo. Segunda-feira, ele orou ao Senhor. Terça-feira, ele orou ao Senhor. Quarta-feira, ele está buscando. Na quinta-feira, na sexta-feira, sábado, domingo. Mas ele está com problema. Chega de forma proposital de Deus, o Marco me deu um copo furado. Mas vamos lá. A pessoa está com um problema sério. Ela precisa tapar alguns buracos na vida dela. Para que o Espírito Santo continue enchendo. Está esvaziando. Ela busca Deus, mas existe algo lá dentro dela que ela precisa tapar. Aí, vamos supor, agora, cadê outro copo lá? Pega o Valdir no outro copo para mim lá. Isso, deixa o Valdir pegar lá, não. Continua esse copo aí. Ele vai ter que continuar, aí ele vai ter que tapar o buraco. Aí o irmão Valdino me trouxe, siga aqui, irmão Valdino. O irmão Valdino me trouxe agora uma vida completamente agora voltada para Deus. Todas as questões mínimas. E agora ele está cheio do Espírito Santo. Um copo útil. E um pecador como eu, vou beber da água dessa pessoa. Estou bebendo da água de Deus. Não é o copo que me mata a minha sede, é a água que está dentro do copo.
que é o Espírito Santo. Ele está matando a minha sede. Esse mundo todo que está aí fora está com sede de Deus. Está matando a minha sede. Copo vazio de novo, não tem importância não. Vou buscar ao Senhor novamente. Vou buscar o Senhor novamente, eu vou me encher do Espírito Santo. Aí eu vou me contar com outra pessoa. Opa! Precisamos se encher do Espírito Santo. Não é nós, não é o copo, é a água que vai suprir a necessidade das pessoas lá fora. Obrigado, meus irmãos. Entendeu? Está faltando hoje para a turma hoje é isso. Como é que eu vou alimentar as pessoas? Como é que eu vou trazer, suprir a necessidade das pessoas que estão com sede lá fora? Amargurada, cheia de situação difícil, se eu estou vazio, não tenho nada para poder ceder para ela, vou lá com o corpo vazio para ela, Senhora, eu vim aqui te ajudar. Obrigado pelo copo, vou guardar ele, tá? Está vazio. Não significa nada. Para que o copo vazio? Para que uma panela vazia? Se eu estou com fome, vai dar uma panela vazia, vai dar um prato vazio para uma pessoa, um recipiente para poder alguém comer vazio? Não, tem que estar bem, tem que estar com o alimento, para que a pessoa venha se saciar. E aí vem outra coisa que eu quero terminar, mas eu preciso falar mais uma coisinha só. Que vem minha mente agora. Por que eles foram para o cenário? Por quê? Porque Jesus disse, vocês vão ficar lá em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Isso quer dizer, uma mensagem bem clara para a gente. Não façam nada se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo. Não vai adiantar nada. Para isso, eu preciso, antes de tudo, me esvaziar de tudo que o mundo tem jogado para dentro de mim. Eu li uma vez uma história interessante. Não lembro onde eu li isso, mas eu li. Que quer acumular rato? O rato gosta de quê? De lixo. Você quer chamar o rato para tua casa, moço? É simples. Enche a sua casa de lixo. Você vai ver que os ratos vão começar a fazer festa. Quer que os ratos não voltem para a sua casa? Não deixa a sua casa ficar mais suja de lixo. Limpe a sua casa. Lava ela. Passa aquele negócio que vocês colocam lá, desinfetante e outras coisas mais lá. Você vai ver o que vai acontecer com a sua casa. O rato nunca vai entrar lá. O diabo, ele só vai operar na vida de pessoas se elas estiverem purificadas e limpas. Antes de tudo, nós precisamos nos purificar, nos santificar, para que o Espírito Santo habite na nossa vida. Porque ele é uma pessoa que só vai entrar em casa limpa. Se não estiver limpa, ele não vai entrar. E os discípulos estavam lá, obedeceram a voz do Senhor, que disse, vai lá para Jerusalém, fique lá, até que do alto sejam revestidos do poder. E eles foram lá, ficaram 10 dias orando, após a ida de Jesus para o céu. E depois, no 10º dia, Deus olhou para a terra e disse, é agora. Eles pensaram assim, eu vou lá agora, porque agora eles estão preparados para receber o poder. O poder está lá em Atos 1:8, e está no grego dunamis. Carro antigo, não sei se os carros agora têm esse negócio, carro ainda usa dínamo, ainda não usa mais não, né? Tem ainda? Então, para que serve o dínamo? Para que serve o dínamo? Produzir energia para o automóvel.
Essa é a primeira palavra que extraímos do Dunamis. O crente, quando recebe poder, ele vai produzir energia para as pessoas que estão lá fora, que estão nas trevas, estão com problemas, porque o problema é a falta de sintonia. A outra palavra é dinamismo, também extraída do Dunamis, que vai trazer vitalidade, vida para as pessoas, ânimo para as pessoas, tudo isso. E a última, que é extraída do Dunamis, todos nós conhecemos, dinamite. Não é o rodapé dinamite não, tá, gente? É dinamite. Para que serve o dinamite? Para explodir as obras do diabo na vida das pessoas que estão lá fora. Então, precisamos encher do Espírito Santo. Ele fala assim: receba o Dunamis sobre vocês. Receba dinamite. Receba o dínamo. Receba dinamismo para poder ir lá fora e testemunhar para os judeus, para a Judeia, para a Samaria e para os confins da terra. E deu certo. 13.000 pessoas se converteram. Depois 5.000 pessoas se converteram. Numa obra extraordinária, no capítulo 8 capítulo 8 ali de Atos, Filipe é transportado. Irmãos, não foi, sabe, uma mágica, não. Ele foi transportado por Deus, não sei como. A Bíblia não explica como, mas ele foi transportado por Deus para ir até, sabe aonde? Não foi para brincar de transporte para lá e para cá, não, sabe? Né? Não, ele foi transportado para ir lá para o deserto, para pegar para um homem que estava lendo a Escritura, mas não entendia que era o eunuco. Tudo que Deus vai fazer é para o efeito evangelístico. Ninguém, eu vejo uma turma de gente brincando com o Espírito Santo, brincando de ser, e está cheio de Espírito Santo. Vai dormir, gente, por favor. No final das contas, até a família deles estão tudo desviado. Precisamos nós acordar. E a partir de hoje, a mensagem de Deus para nós hoje, que nós ouvimos hoje aqui, através dos cânticos, da oração da Gabriele, os cânticos que as irmãs cantaram, que os irmãos cantaram, né, a palavra que o pastor João Luiz deu aqui, tudo Deus falou da seguinte forma: se encham do Espírito Santo. Faça. A partir de hoje eu queria desafiar a igreja para isso. Para todos nós nos enchermos do Espírito Santo. Nós temos uma semana. Vamos tirar a quinta-feira. Vamos apenas a quinta-feira. Vamos fazer algumas coisas aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ver algo acontecendo extraordinário se nós assim nos posicionarmos. E quem sabe domingo que vem vamos ter surpresa aqui na igreja. Vocês creem nisso? Simplesmente crermos. Simplesmente fazer o que Deus quer que nós façamos. É nos purificarmos, nos santificarmos, para ficarmos cheios do Espírito Santo. A pergunta que, para terminar aqui, alguém bebe água em copo sujo? Ninguém bebe água em copo sujo. Se você for pegar um copo d'água e ver um cisquinho lá, o que você faz? Já joga fora a água mesmo, não quer nem saber da água mais. É o que está acontecendo hoje. Ele olha para a igreja, não estou falando assim, eu estou generalizando, sabe, mas existem muitas exceções. E vê aí, sabe, uma turma de gente que vai para a igreja por ir. É igual uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou para a igreja lá, vou tocar de igreja. Mas por quê? Porque eu não aguento mais essa igreja mais. Tudo bem. O pastor é bonzinho. Aí o pastor fala: tudo bem. Depois você me fala se ele vai te aguentar como eu te aguento aqui. Porque enquanto a pessoa chega na igreja, enquanto você não conhece ninguém, ele é uma bênção.
Convive com ele. A igreja é isso. Esse é o desafio da igreja, é convivência, é relacionamento. Eu fico pensando como pessoas que querem dizer que são crentes, mas não se membram da igreja. Não existe isso. E nunca vão dizer que são crentes mesmo, porque nunca se relacionam com as pessoas. Que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Vamos pôr de pé em nome de Jesus?